Amigos do Cartola, muito boa tarde. Pontualmente em terras timbiras, são 16 horas e 15 minutos. Está no ar, através das ondas da 87.9 MHz, Rádio Mapari de Humberto de Campos, mais um editorial do Cartola. Meus amigos, a Copa do Mundo, ela começou. E ela começou com um assunto polêmico. E isso não é bom. E que isso seja esclarecido. Já não basta as últimas informações do mundo da bola em relação à corrupção, o histórico envolvendo a FIFA com corrupção. Essa Copa do Mundo começa com mais um caso de uma possível corrupção. Diz respeito à famosa mala preta envolvendo os jogadores do Equador. Muito bem. Está sendo veiculado na imprensa, nos jornais, na internet, nos blogs, em todos os veículos de comunicação, uma denúncia feita pelo jornalista Amjad Taha, do jornal britânico, diretor do Centro Britânico do Oriente Médio, jornalista, de que a mala preta correu dentro da equipe do Equador para 7 jogadores, 8 na verdade, 8 jogadores. Uma bagatela de 7 milhões de dólares, mais ou menos, onde a ideia era que o Equador abrisse o jogo para o Catar, pelo placar de 1-0 apenas. Logicamente, após a partida, claramente isso não ocorreu. Além disso, o Catar quebrou o tabu, que era de uma equipe que estreasse na Copa do Mundo sendo anfitriã, nunca perdeu na primeira rodada. E o Catar hoje quebrou esse tabu. Mas é importante que isso seja esclarecido, se de fato houve essa conversa. Os dirigentes, a equipe técnica do Equador, mostrou uma indignação desse vazamento, dessa informação. Nós temos um jornalista chamado Michael Owen Jones, também jornalista de tabloides britânicos. Ele refuta completamente essa denúncia e diz que o senhor Amjad Taha age em interesses próprios devido à sua não concordância ao regime teocrático do Catar. E ele, como opositor ao governo, trata de trazer essas informações. Sendo verdade ou não, é importante que a FIFA blinde tais comentários para não manchar o espetáculo da Copa do Mundo, que já conta com um lucro de 40 bilhões de dólares de retorno para os cofres da Federação Internacional de Futebol. Mas a FIFA nem de perto ela é o modelo de ética e de governança. Os últimos escândalos envolvendo dirigentes da FIFA, e que culminou também aqui com a crise nas confederações e estado de corrupção, e o Brasil foi uma delas, faz com que os jogadores e a comunidade esportiva tenham um pé atrás com a FIFA e a encare como terra de muro baixo. Então é importante que a FIFA se blinde ainda mais pelo que está rolando no mundo através aí da internet, casos de corrupção e outros comportamentos antiéticos aí nas instituições do mundo todo. Mas falemos do jogo em si. Meus amigos, Catar e Equador abriram a Copa do Mundo. Um jogo morno, sem
sem muita novidade. Duas seleções fracas do ponto de vista da competição, que não terão muito avanço nessa Copa do Mundo. Para o Equador, até que as oitavas de finais é algo alcançável. Por quê? Porque o Equador, ele é mais tarimbado que o Catar. E aí, Equador, Senegal e Holanda terão aí como fazer saldo de gols em cima do Catar. E na nossa opinião, o Equador perdeu a chance de abrir gols no Catar. Tirou o pé no segundo tempo. No primeiro tempo, com a proposta de 4-4-2, um 4-4-2 tradicional, conservador, foi para cima do Catar, empurrando as linhas do Catar para trás, que entrou com um esquema extremamente covarde, o 5-3-2, tá? Querendo fechar o meio campo ali e inchando a zaga. Foi questão de apenas 30 minutos para o Catar levar 2 gols. Deste atacante com faro de gol chamado Ener Valencia. Então o Catar, de 5 chutes no gol que deu apenas na partida, todos eles para fora. O Catar não mostrou nenhum perigo e nenhuma vez entrou na área do Equador. Tá certo? Já a equipe Latri, a equipe sul-americana, a equipe equatoriana, dos 6 chutes a gols, 3 entraram, porém um foi anulado, mas 3 entraram. De 3 ataques, das 6, o Equador guardou 2, uma foi anulada, tá certo? Não tivemos lances perigosos, como bola na trave, tá? Jogadas mais ensaiadas. Foi um jogo fraco de 2 seleções fracas, tá ok? Alguns jornalistas tentaram avaliar que o Catar poderia fornecer alguma resistência por conta das competições que o Catar participou e que vinha se preparando ao longo dos anos aí para a Copa do Mundo. Mas, meus irmãos, se não tiver elenco, não adianta. O Catar não tem elenco, o Catar entra como franco atirador e como uma seleção para fazer experiência, para fazer história, está na sua casa, está diante da sua torcida. O Equador, não, o Equador fez uma excelente Copa América. Uma excelente Copa América. Ainda teve aquele caso lá, aquela polêmica envolvendo o Chile, não é? Com o jogador, o lateral esquerdo do Equador, que a denúncia era que ele era colombiano e na hora não era, ou seja, aquilo ficou para trás e o Equador, ele foi para a Copa do Mundo com uma campanha de 7 vitórias e apenas 5 empates na eliminatórias, se classificando em 4º lugar a 2 pontos do Uruguai, que foi 3º. Então o Equador, ele fez uma campanha, tinha feito o primeiro turno avassalador nas eliminatórias, no segundo turno não foi tão bem assim, mas os pontos que ele fez no primeiro turno garantiu o carimbo na Copa do Mundo. Então o Equador tem mais time do que o Catar. Agora, a segunda vaga neste grupo está aberta. Neste grupo A está aberta. Por quê? Porque nós temos aí Senegal, e que vinha como favorito para ocupar a segunda vaga se não fosse a lesão no joelho de Sadio Mané, que simplesmente é 50% do time de Senegal. Sadio Mané fora, abre um espaço de concorrência direta com o Equador, porque a primeira vaga já é da Holanda. A Holanda vai passear nesse grupo, o carrossel vai passar o rodo e vai treinar para as oitavas de finais. Então Equador e Senegal vão disputar diretamente a segunda vaga. E a avaliação do Cartola, eu acho que o Equador poderia fazer saldo, tirou o pé, não fez e deixou margem para Senegal, que ainda vai jogar, tá? Então, é fazer saldo de gol em cima do Catar e pegar menos gol da Holanda.
Quem conseguir fazer isso vai para segundo lugar nesse grupo, além do confronto direto entre Equador e Senegal. O Equador não mostrou muito talento em campo. Acho que a estreia pesou, muitos jogadores. Herner Valencia saiu contundido, deve ser avaliado aí nos próximos dias para ver se não foi algo grave. Mas não teve, foi um jogo fraco, 4 impedimentos para um lado, 3 para outro, um pênalti. Ou seja, tanto que o Catar teve exatamente de posse de bola, o Catar teve 55% de posse de bola. Um time retranqueiro, tá? Por quê? Porque a proposta do Catar foi se defender. E o Equador, por outro lado, tá? Não ficava muito com a bola no pé. Queria decidir logo e desorganizadamente. Resultado, um jogo feio, um jogo morno, que traz justamente o retrato do que é e do que será essas duas seleções da Copa. O que deixa de exemplo para os próximos jogos? Que de fato essa Copa do Mundo, ela girará em torno de 3 ou 4 seleções, com 2 ali correndo por fora. A ver, o Brasil e a Argentina e a França classificamos como top 3. A ver, mas que hoje a Copa começou de forma desastrosa, polêmica e com jogo feio, sim, começou. Esperamos que os próximos sejam mais emocionantes à altura de uma Copa do Mundo. Um grande abraço, beijos do amigo do Cartola.